7, versículo 7. Aquele que achou, diga amém. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-á-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, apenas o versículo 1. E vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comeis. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, tenho por certo que em alguns momentos da Bíblia, Cristo Jesus, ele fez algumas perguntas. Inclusive a minha esposa cantando aqui, louvando o Senhor, me fez lembrar de algumas. De uma, quando aquele cego de Jericó, chamando ele de filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Cristo Jesus chegando perto dele e fez uma pergunta: o que queres que eu faça? A outra pergunta foi quando a multiplicação de Cristo Jesus, ele olha para Filipe e faz uma pergunta: aonde compraremos pão para estes comerem? A outra pergunta que ele fez para um paralítico do Tanque de Betesda, ele encontra ele ali deitado, caído. As irmãs estão felizes, estão sorrindo. Encontra deitado, caído, e faz uma pergunta: queres ficar sã? Cristo Jesus aqui em alguns momentos ele faz uma pergunta para alguém. Todavia, irmãos, a pergunta de Cristo Jesus sempre nos trouxe benefício. Dá-nos a entender que ele não espera de ninguém um silêncio, e sim uma manifestação. Quando aquele mesmo leproso, chegando perto dele: Senhor, se tu quiseres, me deixe limpo. Já ele vendo que era um pedido, e o Senhor Jesus respondeu: eu quero. Cristo Jesus, ele demonstra uma disponibilidade muito grande de atender alguém, de falar a alguém, Aleluia. de ouvir a oração, de ouvir uma petição, de ouvir um desejo do teu coração, de ver o teu sonho, esperar que você fale a respeito de alguma coisa, do que você precisa. Eu acredito que num momento desse, ele olha dos altos céus, aonde está uma reunião como essa, ele pode contemplar o coração de um irmão, pensando ou pedindo alguma coisa: Senhor, aquela porta, abre ela para mim. De repente ele olha para o coração de uma irmã e vê o coraçãozinho dela pedindo: Senhor, salve o meu marido. Ele contempla o outro coração de um outro irmão, uma irmã: Senhor, salve o meu filho, a minha filha. Senhor, a minha geladeira precisa de carne, precisa de verdura. Senhor, meu guarda-roupa está acabando. Senhor, a minha estante está vazia. Cristo Jesus, ele observa, mas ele também observa aquele irmãozinho que está com um monte de problemas, que está com muitas dificuldades, mas não abre a boca, nem o seu coração eleva um pedido para Deus. Às vezes fica só reclamando e murmurando: o meu bolso está vazio, a dívida está aumentando, e nenhuma providência do Altíssimo. Quem sabe ele observa alguém, ou também repara alguém, o coração de alguém, em vez de pedir, está calado, em vez de falar,
da minha filha, do meu filho que está na rua, que está desviado, que está nos bares bebendo, que está usando droga, está perdido no mundo lá fora, mas não abre a boca para clamar o nome do Senhor Jesus e pedir misericórdia, filho de Davi. E agora nesse